Vamos para mais uma aula de Geografia do livro Trilhas, módulo 2, página 302 a 312. Nós faremos as autocorreções dessas atividades e vocês irão acompanhar aí no seu livro ou no seu caderno quando precisa. Vamos lá começar a primeira página 302. Você fará essas questões, responderá essas questões em seu caderno. Para responder essas questões, você irá analisar o gráfico que trata do crescimento da população brasileira de 1872 a 2018. Número 1. Qual era a população do Brasil em 1872? Então, se você for perceber no gráfico, em 1872, a população do Brasil era de 10 milhões de habitantes. Então, a resposta seria essa. A população brasileira, em 1872, era de 10 milhões de habitantes. Segunda questão. Qual era a população do Brasil em 2018? Vamos lá localizar 2018. Aqui, 2018, a população do Brasil era de 208 milhões de habitantes. Então, essa seria a resposta. A população brasileira em 2018 era de 208 milhões de habitantes. A terceira, em quantos habitantes a população brasileira aumentou entre os anos de 1872 e 2018? Então, você já tem um número da população de 2018 e um número da população a população total de 1872. O que você fará? Vocês irão fazer uma subtração. 208 menos 10, que é igual a 198. Então, a resposta seria essa. A população brasileira aumentou aproximadamente em 198 milhões de habitantes. Então, só uma observação. Toda vez que aparecer essa figura aqui, ó, caderno, significa que vocês farão essas atividades no caderno. Quando aparecer um livro, significa que vocês responderão as questões no livro. Então, vamos lá para a próxima questão. Na página 305, tem um texto que é sobre as conquistas das mulheres. Nós vamos comentar um pouquinho esse texto. Eu gostaria que vocês lessem comigo. Até 1932, no Brasil, as mulheres não tinham direito de votar ou de se candidatar a um cargo político. Muitas delas eram proibidas de estudar e podiam dedicar-se apenas aos afazeres domésticos. Ao longo do tempo, as mulheres passaram a reivindicar a igualdade de direitos em relação aos homens, persistindo, conquistaram direitos como votar, estudar e seguir uma carreira profissional. Atualmente, essa questão para nós comentarmos. Atualmente, muitas mulheres têm salários menores que os dos homens, embora ocupem o mesmo tipo de cargo. Converse com os colegas sobre esse problema e como isso pode ser resolvido. Então, você pode também estar discutindo em casa com seus pais ou seus responsáveis sobre essa questão. Então, o IBGE calcula que mulheres ganham, em média, 76,5% do rendimento dos homens. No entanto, isso não quer dizer que a disparidade seja fruto de discriminação por gênero no mercado de trabalho. Há muitos outros fatores, como a escolha de ocupação, tipos de profissões e quantidades de horas trabalhadas. Nós temos um marco histórico, vamos dizer assim, no dia 8 de março, é celebrado mundialmente como um marco na luta por direitos humanos. Simboliza a luta histórica das mulheres para ter suas condições equiparadas às dos homens. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial e atualmente simboliza a luta das mulheres
não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e os diversos tipos de violência. Nós percebemos que as mulheres, né, com esses direitos, estão aí desde o século XX, foi o marco, né, vamos dizer que foi o início dessas lutas, avançaram muito, mas as mulheres ainda têm sobrecarga maior de trabalho doméstico, salários mais baixos para funções, isso para funções do mesmo nível, e também sofre ainda violências. Aí a perguntinha no final, como esse problema, como isso pode ser resolvido, né? Como que essa diferença de salário pode ser resolvido? Então, em uma pesquisa feita no Reino Unido, diz que 70% dos respondentes acreditavam que reconhecer a diferença de salários entre os gêneros reduziria as disparidades. Então, esse é o ponto-chave, né? A consciência do problema seria a chave para essa igualdade de gênero. Vamos lá para a próxima. Página 306, vocês irão responder as questões no livro. Número 1. Leia as manchetes a seguir e responda as questões a seguir. Censo 2010, população do Brasil cresce quase 20 vezes desde 1872. Outra manchete, população brasileira cresce e passa dos 200 milhões de habitantes. Letra A. Qual é o assunto abordado nas manchetes? Então, nós percebemos que tanto a primeira manchete quanto a segunda, ela vai abordar o crescimento da população brasileira. Na letra B, observe o gráfico da página 302 e elabore uma manchete informando o crescimento da população brasileira entre os anos 2000 e 2018. Então, essa é uma resposta pessoal. Essa manchete que você vai elaborar, ela deve conter informações sobre o crescimento da população entre esses anos solicitados, que é o 2000 e 2018. Vamos lá para a próxima. Na página 306 também você responderá em seu livro. Na página 306 do seu livro, você vai analisar o gráfico que trata da população de homens e de mulheres em 2018, de acordo com o IBGE. Então, os homens, eles correspondem ao total de aproximadamente 100 milhões de habitantes no Brasil, equivale a 48%. Já as mulheres, elas correspondem ao total de aproximadamente 108 milhões de habitantes no Brasil, que equivale a 52%. E aí, existe mais homens ou mais mulheres? Então, de acordo com o gráfico, existe mais mulheres. Então, vamos lá. Como ficaria essa questão? Na letra A, em 2018, a população do Brasil era de 208 milhões de habitantes. Na letra B, na população brasileira, há maior número de mulheres e representam 52% dos habitantes. Letra C, os homens representam cerca de 48% da população brasileira. Vamos lá para a próxima questão. Página 307, também você responderá em seu livro. Levando em consideração os fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira no decorrer do século XX, relacione as frases a seguir. Você pode perceber aqui que cada fator tem uma letrinha. Na letra A, entrada de imigrantes. Letra B, expansão do saneamento básico. Letra C, avanços na área da medicina.
Então, anteriormente, vocês já conheceram alguns fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira no decorrer do século XX. Esses que estão aqui, eles são alguns, que é a expansão, a entrada de imigrantes, avanço na área da medicina. Também, no livro de vocês tinha o número de filhos por mulher. Então, nós vamos relacionar as frases a esses fatores. Aqui nesse primeiro quadradinho, a descoberta de novos medicamentos e vacinas propiciou a redução da mortalidade da população. Qual letra seria? Letra C. C, que é avanços na área da medicina. Próximo. Propiciou melhores condições de higiene à população. Qual seria a letrinha? Letra B, expansão do saneamento básico. Entre os anos de 1870 e 1950, o Brasil recebeu uma grande quantidade de pessoas vindas, principalmente de países europeus e asiáticos. Então, seria a letra A, que é a entrada de imigrantes. Próxima questão, foram realizadas campanhas de vacinação e de prevenção de doenças. Então, seria a letra C, avanços na área da medicina. Próxima questão, houve ampliação e melhorias dos serviços de abastecimento de água, de coleta de tratamento de esgoto e de resíduos sólidos. Seria a letra B, expansão do saneamento básico. E última, cerca de 4,6 milhões de pessoas vindas de outros países incrementaram a população brasileira até 1950. Seria a letra A, entrada de imigrantes. Então, essas questões vocês responderão em seus livros. Vamos para a próxima questão. Na página 308, também responderão no livro, que trata da população urbana e da população rural. Para responder essas questões, vocês irão observar o gráfico. Primeira questão, observe o gráfico abaixo e complete as frases a seguir. Então, se você for perceber aqui na nossa legenda, então, pintado de verde se refere à população urbana em porcentagem, que está pintado de laranjado se refere à população rural. Então, na letra A, em 1940, a população rural, ela era maior ou era menor do que a população urbana? O que vocês acham? Quem era maior, era a população urbana ou rural? Então, nós percebemos que em 1940 a população rural era maior. Então, na letra A seria a palavrinha maior. Letra B. A população era menor do que a população urbana em 1980. Aqui, 1980. Qual era a população que era menor? Era rural ou era urbana? Então, nós percebemos aqui que 68% era a população urbana e 32% era a população rural. Então, seria a população rural era menor do que a população urbana em 1980. Letra C. A população aumentou de 1940 a 2015. Nesse período aqui, será que a população que aumentou foi a população urbana ou foi a população rural de 1940 a 2015? Então, se você for observar no gráfico, houve um crescimento da população urbana entre esses anos, 1940 a 2015. Vamos lá para a próxima questão. Na página 311, você responderá essas questões em seu caderno. A área urbana do município onde você mora possui problemas semelhantes
aos descritos nas páginas 310 e 311? Se sim, cite quais são. Então, com o intenso fluxo de pessoas da área rural para a área urbana, ou seja, o êxodo rural, que é onde as pessoas que moram na área rural vêm morar na área urbana, né? Que é isso que é o êxodo rural. Ele causou diversos problemas. Entre eles, nós temos o transporte coletivo ineficiente, problemas ambientais, nós temos também empregos insuficientes e falta de infraestrutura e ocupação irregular. Existe outros problemas também. Esses aqui são alguns que estou citando para vocês. Será que aqui na cidade de Manaus existem esses problemas semelhantes aos descritos na página 310 e 311? Se sim, você vai citar quais são esses problemas. Você pode estar citando aí nessa página aqui. Próxima questão. Na página 311, você também vai responder em seu caderno. Em sua opinião, o que pode ser feito para diminuir esses problemas? E aí você vai dar essa questão aqui é uma resposta pessoal. Então, essa resposta pessoal é: que atitude do dia a dia colabora para a diminuição desses problemas urbanos? Que medida nós podemos tomar para melhorar ou para solucionar esses problemas? O que vocês acham? Então, você vai responder isso aí no seu caderno. Próxima questão, você vai responder em seu livro, página 312. Leia a manchete a seguir e responda as questões. No interior do Acre, mais de 400 casas correm risco de desabar após deslizamento de terras. Na letra A manchete acima relata um tipo de problema vivido pelas populações de algumas cidades que cresceram em ritmo acelerado. Quais condições podem motivar as pessoas a construírem suas casas em áreas de risco de deslizamento de terra? O que vocês acham também dessa questão? Então, eu citei aqui um problema, né? Um motivo, né? Porque essas pessoas são levadas a morarem nesses locais de risco. Então, a falta de investimento em infraestrutura e na construção de moradias adequadas leva muitas pessoas a ocupar locais indevidos, como as encostas, igarapés. Aqui em Manaus a gente pode perceber muito isso, né? Pessoas que moram próximos aos igarapés, próximo aos locais de desabamento, ou próximos de vossorocas, né? Que é o deslizamento de terras. Essa vossoroca, também conhecida como buracão, vamos dizer assim para vocês entenderem, é um fenômeno geológico que consiste na formação de grandes buracos de erosão causado pela água da chuva. Quando o homem vai lá, tira a mata ciliar, e aí a chuva, onde a chuva ela vai corroendo o solo. E aí causa esses fenômenos, causa esses deslizamentos, causando assim, né, vários prejuízos a muitas famílias. Na letra B, pesquise em jornais, revistas ou na internet algumas informações sobre outro tipo de problema urbano, que seja diferente do apresentado acima. Anote abaixo as informações pesquisadas. Existem diversos outros problemas, como citado anteriormente. Aí eu vou colocar alguns aqui também, que já foram citados. Falta de saneamento básico, enchentes, sistemas ineficientes de transporte, lixos urbanos, despejos de esgotos nos rios e canais. Na letra C, em sua opinião, quais seriam as soluções possíveis para o problema que você pesquisou?
Escreva no espaço abaixo e depois apresente ao professor e aos colegas. Então, você vai responder em seu livro. Isso é uma resposta pessoal. Você vai responder em seu livro. E nós vamos encerrar e eu aguardo vocês para uma próxima aula. Até mais!